Amados, bem-vindo a mais um vídeo do Verdades Latentes. Estamos juntos, aqui mais uma vez, para poder, de uma maneira especial, transmitir alguma coisa que realmente seja relevante para a sua vida. Hoje eu trago uma mensagem muito poderosa para a sua vida, uma mensagem que realmente vai desnudar, que vai tirar as determinadas dúvidas que nós temos, entendeu? Acerca das nossas atitudes humanas em relação a Deus, não é? E a palavra de Deus, ela fala o seguinte, que no livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 18, lá está escrito algo assim bem coerente, não é? Apesar de que toda palavra de Deus, ela é coerente, ela é a lógica de toda a ciência, ela é a sabedoria de todas as sabedorias. Razão pelo qual eu tenho um prazer, estimável demais de estar anunciando e pregando o Evangelho a respeito desta palavra, a respeito desse conteúdo tão substancial, tão ímpar, tão singular, que a Bíblia nos dá esse norte tão maravilhoso. Então é o seguinte, Isaías capítulo 1, versículo 18 diz assim: ainda que seus pecados sejam como a escarlata e sejam da cor do carmesim, eu os deixarei branco, como a lã e mais alvo do que a neve. Olha para você ver que coisa interessante. Eu não vou me estender muito nesse estudo, eu quero até ser breve nos meus vídeos, para que você possa compreender com mais rapidez acerca das coisas que eu quero introduzir na sua ótica, na sua visão a respeito da vida e a respeito da bússola, que a Bíblia para mim ela é uma bússola, ela mostra para a gente o caminho, É tanto que a Bíblia diz o seguinte, o Jesus ele fala assim na sua palavra, que ele diz o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, amém? Então ele tem todo o poder, ele tem toda a força, ele tem tudo nas tuas mãos. Beleza, em cima disso, muitas pessoas se condenam, e vivem se condenando acerca daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu vou dar um exemplo que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus, não é? Todo mundo já conhece essa história, pelo menos boa parte das pessoas que têm um conhecimento bíblico entende a respeito da história de Davi. Se você não sabe, é só você ler lá no livro de Reis, no livro de Crônicas, e aí você vai saber exatamente quem é esse cidadão. A história de Davi, a história dos reis, não é? Ali fala sobre Salomão, fala sobre Saul e de tantos outros reis que Israel teve na sua vida, entendeu? Bom, o que acontece? Eu costumo dizer o seguinte, que quando Deus tem uma história com o homem, quando Deus ele quer fazer história com o homem, uma das coisas que Deus prioriza é perdoar os seus pecados. A Bíblia fala o seguinte, que o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, ele lança no mar do esquecimento todas as suas atitudes errôneas que você teve perante Deus, correto? A Bíblia também fala que o Senhor ele não é um acusador, ele não é uma pessoa que quer destruir você, muito pelo contrário, ele quer pegar os seus erros e fazer de você uma pessoa madura. Agora, muitos pensam assim, mas puxa vida, Deus quer fazer dos meus erros uma história na minha vida, sim, mas você tem que entender o seguinte: melhor evitar errar, porque você vai colher aquilo que você plantar, tá certo? Deus vai te perdoar, Deus não vai deixar de fazer história com você na terra, mas você vai passar pelo crivo, mas ainda que você passe pelo crivo, aquilo que Deus estabeleceu fazer na sua vida,
com certeza ele irá fazer. Então Davi errou, Davi passou pelo crivo, que a espada, segundo a Bíblia, não saiu da casa de Davi. Então muito sangue foi derramado através do pecado de Davi, que você sabe muito bem que Davi, ele adulterou, ele assassinou, ele forjou, ele fez algo muito terrível, mas ainda assim Deus queria que Davi estivesse ao lado dele, para que Deus então pudesse, de uma maneira muito poderosa, cumprir o legado que Deus tinha para com a vida de Davi. Então assim não será diferente para com você. Você que é uma mulher de Deus, você que é um homem de Deus, ou você que aspira a ser um homem de Deus, aspira a ser uma mulher de Deus, então com você não será diferente. Então a sua história não parou aí. Tá certo? A história de Davi, ela teve muitos altos e baixos terríveis, né? Principalmente muitos baixos terríveis, e depois Deus, de uma maneira tão gloriosa, colocou Davi no ápice, colocou Davi no estandarte. Deus deu a bandeira da vitória, que se chama Jeová Nissi, em hebraico, significa o Deus da vitória, o Deus da bandeira, o Deus que hasteou a bandeira na vida de Davi. Então, você não é diferente de Davi. No livro de Hebreus fala que Davi era um homem semelhante a nós, cheio de paixões, e que Deus fez história com ele e vai fazer história com você também. Cada um na sua condição, cada um na sua forma. E que Deus te abençoe. Muito obrigado a você por ter ouvido esse vídeo e que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.